Está conosco o pastor Rodolfo Góes, desde ontem, ministrando a palavra do Senhor aqui no Congresso de Carnaval. Estará ministrando a palavra do Senhor também para nós no culto de domingo. Então você já aproveita e, se caso tem alguém que você gostaria que participasse conosco, convide para os próximos cultos das 17h30 e 19h15, tá bom? O pastor é pastor na 2ª IPI de Maringá, coordenador do Team Street Brasil, casado com a Daiane, pai do Letícia, Lucas e Rafael. Estava brincando com o pastor que eu também tenho 3 filhos, né? E a gente cumpre a palavra de Deus, povoando. É isso aí. Povoando a terra. Queria pedir para que você erguesse a sua mão e estendesse nessa direção. Nós vamos orar em favor do pastor Rodolfo. Senhor, eu peço que aquilo que o Senhor colocou na mente e no coração do teu filho seja lançado como semente aos nossos corações, tanto a nós que estamos aqui presencialmente, também com as pessoas que estão participando conosco online, para que venha a cair em solo fértil e dar muitos frutos através do Teu Espírito Santo. Que seja repreendido em nome de Jesus qualquer distração e qualquer ação de roubar esta palavra, mas que ela venha, Senhor, a ser alicerce para nós através do instrumento que o Senhor está usando neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. É um privilégio para mim estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, sendo que este lugar aqui, ele é de tanta responsabilidade e com tantas pessoas tão capazes, inspiradas por Deus, ungidas pelo Senhor, que já tem semanalmente feito isso com os irmãos. Então, no temor do Senhor, mas com muita alegria, pelo privilégio que o Senhor me dá de corresponder à vocação, ao chamado, é que eu estou aqui desde ontem. Tivemos um encontro muito gostoso, muito abençoador com a juventude. Esse lugar estava cheio. Para a glória de Deus, a gente pôde ver o agir de Deus sobre a vida dessa geração. E, sendo de Maringá, trago o abraço da 2ª IPI, lá de Maringá. Pastor Naman Mendes é o pastor titular. O conselho da igreja envia esse abraço também fraterno. Sei que aqui tem muitas pessoas do Paraná, aqui de Dourados. Se você é do Paraná, então a gente é pé vermelho, estamos juntos, né? Se você é de Maringá, depois converse comigo, quem sabe você pode mandar um docinho, um presentinho. É claro que tem uma taxa de entrega, né? Que é um pedaço desse doce aí, mas a gente faz o delivery aí, se você quiser mandar um carinho para alguém aí lá de Maringá. A Team Street Brasil é uma organização que há mais de 18 anos tem atuado aqui no nosso país, e estamos reunindo mais de 1.000 adolescentes lá em Maringá nesse final de semana para o Carnaval, em meio à pandemia, mas com teste, com vacinação, com cuidados, à medida daquilo que é exigido pelo governo municipal. A gente tem impactado essa geração. Estive lá na abertura na sexta-feira, vim para cá no sábado e amanhã retorno para Maringá para me juntar à equipe lá e terminarmos essa celebração. E então, que Deus nos abençoe nesse tempo. No culto da manhã, nós compartilhamos, a gente vai compartilhar, né, a mesma mensagem. O que eu costumo perceber é que a mensagem é a mesma, o conteúdo da palavra de Deus ele é entregue, mas aquilo que Deus vai provocar nos nossos corações, e só Deus é quem controla, quem conduz. Por isso eu peço que seu coração esteja aberto para que o Espírito de Deus possa de fato falar ao seu coração e alcançar nossas vidas aí nesse tempo que estaremos juntos. Eu compartilhei ontem o texto de 1 Pedro no capítulo 1 com os adolescentes, com os jovens, com a rede jovem. O tema do congresso é Até que Ele Venha. E a conversa que nós estamos tendo aqui semanalmente é a respeito de fazer discípulos, o mistério do discipulado. E eu acho que isso tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Porque a expectativa do Até que Ele Venha é para aqueles que compreendem a liderança e o governo de Jesus sobre suas vidas, ou seja, sobre aqueles que são discípulos. E muitas vezes essa experiência do discipulado da vida cristã, ela vai gerando em mim e em você algumas angústias e dificuldades. Nós passamos por momentos de intensidade em toda a nossa história, nós passamos por altos e baixos, e muitas vezes, mesmo nós tendo nos confessado a Cristo como Senhor, tendo entregado nossas vidas, vivemos o Evangelho, buscarmos fazer isso, ensinamos nossos filhos os princípios da palavra,
muitas vezes nós passamos por uma situação de cansaço. Nós não podemos negar que o cansaço alcança os filhos de Deus. Não podemos negar que os abatimentos também nos atingem. Nós somos submetidos a sofrimento. Nós somos submetidos a momentos difíceis. Emocionalmente ficamos frustrados, nos relacionamentos ficamos decepcionados. Nos casamentos temos as nossas dificuldades que às vezes se alargam e se tornam incapazes de serem resolvidas por nós mesmos, e tudo isso gera em mim e em você, eu não sei quanto a você, mas em mim muitas vezes situações como essa me deixam cansado, me deixam angustiado, e algumas vezes pode ser que esse cansaço a que nós somos submetidos, muitas nos leve a uma sensação de culpa, porque nos diz assim: você não é filho de Deus, como é que você está cansado? Você não é filho de Deus, como é que você está desanimado? Você não é filho de Deus, como é que você é isso, como é que você é aquilo? E a gente vive num ambiente religioso tão opressivo, que às vezes parece que a gente não pode ter esse tipo de coisa, nós não podemos ser humanos. E o cansaço, as emoções, as frustrações, os sentimentos, são todas características da nossa humanidade, que em Cristo vão aprendendo a ser administrados e conduzidos, mas ainda assim nos cansamos. Ainda assim somos afetados pelo desânimo. Ainda assim, em algumas circunstâncias da vida, nós somos abatidos. Pessoas que nos frustram, pessoas que nos traem, situações que nos acometem. Como, por exemplo, você vai tirar suas férias com família e quando você retorna, você encontra uma carta em cima da sua mesa, no seu posto de trabalho, dizendo que você não faz mais parte da equipe. E aí vem aquela ansiedade, aquela angústia, aquele o que fazer. Você está de boa com a sua família e de repente celebrando a vida, celebrando os relacionamentos, e de repente ou você ou alguém que você conhece próximo começa a ter uma dor, ter uma sensação estranha, e quando vai ao médico descobre que tem uma enfermidade grave que precisa ser tratada, mas que talvez não existam muitas perspectivas de que a cura possa vir. Nós passamos por muitas situações, e nessas situações o abatimento vem, a frustração vem, e o desânimo também nos alcança. Sabe que Pedro, quando ele escreve a sua carta para os crentes que estão espalhados por várias cidades, ele está escrevendo para pessoas que estão sendo submetidas a muita pressão e a muita opressão. Porque, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho, essas pessoas estão sendo perseguidas. Estão perdendo seus empregos, estão perdendo suas famílias, estão perdendo seus relacionamentos, são obrigados a sair de casa. A conhecida diáspora. Pessoas que antes tinham tudo, agora não sabem o que vai ser o dia de amanhã. Tem apenas uma certeza e uma convicção: eu estou seguindo a Cristo. Eu encontrei a Cristo, encontrei a vida, e agora eu deixo para trás a vida que eu vinha vivendo, porque eu sou nova criação. Mas, na luta diária, dessa perspectiva, onde parece que quanto mais compromisso, mais lutas surgem, não é difícil dizer que muitos eram abatidos ali, ou muitos eram alcançados por esse mesmo desânimo, por essa mesma angústia, que muitas vezes levaram aqueles irmãos, e levam a mim e a você, a pensarmos se realmente vale a pena continuar seguindo a Cristo e vivendo os princípios do Evangelho. Talvez você se sinta até culpado de pensar isso, mas se isso acontece com você, não se preocupe, você está no lugar certo. Porque nessa noite, nessa manhã, nós cremos no poder de Deus para alcançar a sua vida e transformar seu coração. Se isso tem pesado sobre você, creia que ao sair daqui, o Senhor terá renovado a sua vida em nome de Jesus. Pedro, tentando motivar os irmãos e tentando fazer com que eles compreendessem esse propósito, essa vida com Deus, e que eles perseverassem nisso, ele escreve um dos versículos que são mais conhecidos de sua carta, que está lá no capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse versículo diz assim: vocês, porém, são geração eleita, são sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Uou! Pedro chega para aquelas pessoas que estão passando por angústia, por sofrimento, que estão passando por dúvidas, que estão muitas vezes desanimadas ou decepcionadas, cansadas com certeza, e fala: gente, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês têm algo que ninguém pode tirar de vocês, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso deve fazer total diferença na sua vida. Isso deve fazer total diferença na minha e na sua vida. A questão é que nos últimos tempos nós temos passado por tantas confusões a respeito do Evangelho e de interpretações que trazem as palavras do Evangelho, que muitas vezes nós podemos ter a reação equivocada diante de uma afirmação tão preciosa como essa. E você pode ter 3 reações. A primeira reação, quando você encontra com esse texto, é você falar assim: eu sou o cara. Você se empolga até demais a respeito daquilo que Pedro está dizendo, e você fala assim: se eu sou propriedade exclusiva de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser. Esse negócio de cansado, desanimado, é porque eu não tomei posse das chaves, e minha vida tem que ser destravada com o código certo para ser alavancado na ativação do poder de Deus sobre a minha vida, e tudo vai mudar. E aí a gente acaba vivendo uma vida totalmente irresponsável, achando que Deus é nosso servo, que tem que sair correndo para limpar toda a sujeira que a gente faz de maneira irresponsável e descomprometida, porque exatamente nós entendemos tudo errado a respeito desse texto e do Evangelho. É como alguns por aí andam influenciando pessoas, trazendo uma mensagem totalmente distorcida do Evangelho, chegando ao ponto de desafiar as pessoas que, se elas confiam em Deus, que elas devem subir uma montanha com mais de 100 quilômetros de vento por hora, no meio de uma grande tempestade, acusando-as de que se elas não sobem, é porque elas não temem a Deus, não confiam em Deus. Isso é uma insanidade. Se existe uma passagem na Bíblia que me lembra dessa história, que é real nas últimas semanas aqui no Brasil, é quando o diabo vira para Jesus e fala assim: se você é filho de Deus, então pula do monte que os anjos vão te salvar. E a resposta de Jesus é: não tentarás o Senhor seu Deus. Não seja um tolo, achando que por conta dessa mensagem você pode fazer o que quiser e Deus é obrigado a resolver os seus problemas. Então essa não é a nossa opção, obviamente. Dizer eu sou o cara não é uma alternativa. Uma outra alternativa que nós temos, uma outra reação é: tô de boa. Cara, estou tão sossegado nessa verdade de que eu sou geração eleita, sacerdócio real, que agora é só deixar as coisas acontecerem. Vou pegar minha cadeira, vou sentar aqui no meu cantinho e vou esperar a hora de embarcar. Está garantido já. Eu já sei que eu sou propriedade exclusiva de Deus, então não preciso me envolver, eu não preciso me esforçar, eu não preciso batalhar, eu não preciso adquirir mais maturidade, mais responsabilidade, eu posso ficar de boa. O meu lugar na igreja é garantido, todo mundo sabe que eu sento naquela cadeira, então ninguém vai pegar o meu lugar. Eu vou, participo do culto, sossegado, vivo uma vida religiosa, cumpro com as minhas obrigações, que é uma lista leve, e aí, estou de boa. Não evangelizo, não estudo, não cresço, não me desenvolvo, não sirvo. Não, estou de boa, acomodado, porque já sei o que vai acontecer comigo. Sou propriedade exclusiva de Deus. Eu espero que essa também não seja uma alternativa para a sua vida. E se você está vivendo uma dessas duas, que você saia daqui diferente nessa manhã. Mas tem uma terceira alternativa que o texto, que eu queria trazer para vocês, que é essa que nós vamos trabalhar com o texto, que é vamos para cima. Vamos para cima. Cara, eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo santo, nação de propriedade exclusiva de Deus, então vamos para cima. Engajamento, comprometimento, motivação, era isso que Pedro queria trazer para aqueles irmãos e para aquelas irmãs da carta para quem ele escreve. E eu quero que você compreenda como nós podemos chegar nessa dimensão, de mesmo vivendo ambientes de cansaço, de angústia, de desânimo, a gente possa terminar esse encontro dizendo: eu vou para cima por conta daquilo que a palavra de Deus afirma sobre a minha vida e o que Deus pode fazer na minha história. Está comigo, irmãos? Vamos para cima? Então vamos lá.
o primeiro versículo desse capítulo é muito importante para a gente entender todo o contexto. Porque ele começa com uma palavra que às vezes a gente não dá muita relevância, mas ela faz toda a diferença. E a primeira palavra é portanto. Se eu estou dizendo portanto, eu estou começando a concluir um argumento que eu trouxe anteriormente. E esse argumento está no capítulo 1, que de forma muito rápida, eu quero passar para vocês. Pedro faz 3 afirmações no primeiro capítulo. Ele diz o seguinte: você tem uma nova vida em Cristo. Você foi regenerado. Você não é mais o mesmo. Da vida que você tinha antes, existe algo totalmente novo. E por isso você está cheio da misericórdia de Deus e dos benefícios de Deus sobre a sua vida com essa nova vida que você recebeu. Pedro diz para as pessoas: vocês estão numa jornada, nós somos peregrinos. Estamos numa caminhada aonde viver nessa terra tem os seus limites de apego. Desfrute da vida aqui, mas não se apegue, porque esse lugar não é o seu. Então, os sofrimentos que você vai enfrentar, e ele fala assim: entende, por motivo de grande alegria, você ter que passar por sofrimentos nesse momento da sua história. Somos peregrinos, os sofrimentos vêm, mas os sofrimentos são temporários. Uma coisa que é certa é que nós recebemos do Pai uma herança incorruptível. E essa é a terceira afirmação que o apóstolo Pedro faz. Nós temos um Pai, nós não somos órfãos, não fomos largados por aí, não somos filhos bastardos. Nós temos uma herança, nós temos um Pai que nos guarda com o seu poder. Ou seja, Pedro faz essas 3 afirmações para chegar no portanto do início do capítulo 2. Você tem uma nova vida, você está de passagem por essa terra e você não é órfão. O que ele continua dizendo a partir então do portanto? Ele diz: abandonem toda a maldade, todo o engano, toda a hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Pedro está dizendo essa versão, na versão do Eugene Peterson, a mensagem, ele começa essa expressão, esse texto dizendo: limpem a casa. Por que limpem a casa? Porque muitas vezes nesse ambiente de luta que nós vamos vivendo, nós vamos nos deparando com olhares invejosos da nossa parte para com aqueles que às vezes não seguem o Evangelho. Sabe quando você luta para seguir a Cristo e as coisas simplesmente não desenvolvem, e de repente você olha para o seu vizinho que não segue a Cristo, tem uma vida totalmente dissociada dos princípios do Evangelho e parece que está tudo bem? Pedro está dizendo para essas pessoas aqui, para quem ele escreve: não tenham inveja. Vocês não precisam imitar, vocês não precisam deixar-se levar pela sua carnalidade. Nós não precisamos disso. Nós temos uma herança, nós temos um Pai, nós estamos de passagem, não vamos levar nada daqui, e nós temos uma nova vida. Pedro está dizendo para essas pessoas: gente, para com esse negócio de ficar acomodado. Sabe quando você vai entrando num ambiente onde você vai ficando tão cansado que você não consegue nem organizar a sua casa? Isso não acontece muito com os jovens no seu quarto, não. De vez em quando eles descobrem que ainda tem chão, né, ou qual é a cor do chão quando tem que fazer aquela faxina. Mas até fazer a faxina, fica um copo aqui, fica um pacote de salgadinho ali, fica uma roupa enganchada aqui, o sapato está no lugar das roupas íntimas, a blusa está no lugar da máscara, e aí vem aquela bagunça, e a gente vai vivendo assim também. A pia vai enchendo, a poeira vai acumulando, a sujeira vai tomando conta, os insetos vão aparecendo, mas a gente está tão desanimado que a gente não tem força para a gente levantar e botar a casa em ordem. Pedro está dizendo: não permita que o desânimo ou o cansaço façam com que a sua casa fique desse jeito. Limpem a casa, abandonem. Se ele está dizendo abandonem, é porque Pedro tem a informação e sabe que aquelas pessoas já estavam se apegando a esses valores. Abandone o rancor, abandone a inveja, abandone essas cracas de lixo que vão se acumulando no coração e vão nos impedindo de perceber a grandeza da realidade a qual nós vivemos. Tanto que isso ocupa tanto o seu coração, meu irmão. A mágoa, o rancor, a maldade, a inveja, os ciúmes, a ganância, a avareza, ocupam tanto o seu coração que você não consegue mais olhar para o fato de que você estava na morte, você foi trazido para a vida por Cristo Jesus,
e fazer disso a grande motivação da sua existência. Mas Pedro é muito claro. Abandonem, limpem a casa, levanta a cadeira, sai do sofá, pega a vassoura, vamos colocar a casa em ordem, gente. Porque nós não precisamos assimilar a mentalidade mundana que nos cerca. Pedro traz uma outra condição. E ele traz no versículo 2 uma outra informação muito importante, uma outra orientação para as pessoas. Ele diz: desejem, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles lhes seja dado crescimento para a salvação. Pedro está trazendo para aquelas pessoas a compreensão de que o desejo, a vida, a motivação, o compromisso deles precisa ser na mesma dinâmica que um bebê recém-nascido deseja mamar. E se você perguntar para um bebê recém-nascido qual é a melhor coisa do mundo, por mais que ele não fale, ele vai abrir a boca e ele vai apontar para a mamadeira, ou para o momento de amamentação com a sua mãe. Não existe nada melhor para um recém-nascido do que a amamentação. Ali há calor, ali há vida, ali há segurança, ali há afeto. Tanto que o Salmo 131 faz essa referência. Diz assim, que a minha alma se aquieta em Deus, como um bebê está sendo amamentado por sua mãe. Maravilhosa a linguagem que o salmista usa para demonstrar a segurança e a firmeza e a confiança que nós devemos ter na pessoa de Cristo. Desejem crescer. Isso não é uma situação de imaturidade, é uma situação de permanência, de continuidade. Não importa quanto tempo de evangelho você tem, não importa se você nasceu dentro da igreja, literalmente, não importa se você cresceu, se você viveu, se tem uma grande experiência, se você tem pouca experiência, o que deve arder no meu e no seu coração é o desejo de crescer. E isso é muito difícil para a gente hoje, porque nós nos acostumamos com a superficialidade. Parece que a superficialidade nos dá alguns direitos. Parece que a superficialidade nos dá o direito de continuarmos errando e pedimos desculpinhas esfarrapadas. Mas Pedro diz, limpem a casa, não tentem imitar os outros, vocês não precisam. Não tentem imitar aqueles que não andam com o evangelho, vocês não precisam, porque se vocês têm a Cristo, vocês têm tudo. Uma herança indestrutível no capítulo 1. E aqui ele diz, desejem crescer. Porque é crescendo que vocês vencem o desânimo. É na maturidade que vocês vencem o sofrimento. É no sofrimento que nos leva a nossa fé a ser provada como o ouro é provado no fogo, que arde, que consome. Mas é nesse crescimento. Então desejem crescer. Olhem para os bebês sendo amamentados. E se você observa um bebê sendo amamentado, quando ele está lá sendo amamentado, de repente ele solta assim do peito, ele fica assim, que ele parece que está até meio bobo, não sabe o que fazer. Está lá, largado, não está? Ele fica assim. Mas de repente, se você quer pegá-lo de volta, ele já volta e ele já engata de novo, começa a amar de novo, porque é a melhor coisa do mundo. Desejem crescer, como um bebê recém-nascido deseja o leite espírito. Deseja o leite espiritual, como um bebê recém-nascido deseja o seu leite. E aí, Pedro ele vem para uma terceira orientação, construindo essa afirmação que ele faz sobre sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro diz, aproximem-se, chegando-se a Ele. A Ele quem? A Cristo. A pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês têm que limpar a casa, abandonando aquilo que não tem a ver com o evangelho, que está entupindo as veias da sua vida. Você tem que crescer em Cristo, desejando ardentemente como um recém-nascido deseja o leite. Você precisa se aproximar,
a ponto de perceber que a sua vida está sendo conduzida, dirigida por aquele que é a pedra angular, que é a expressão que ele usa aqui. Uma expressão de construção civil, onde a pedra de esquina era a pedra mais importante do início da construção, porque ela definia para que lado, qual era o ângulo que as paredes seriam construídas. Então aquela pedra era a primeira e mais importante a ser colocada numa obra. E a partir dessa pedra, as outras eram colocadas e as paredes eram edificadas. O texto aqui fala que a partir de Cristo, nós somos edificados o quê? Casa espiritual para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Sacerdócio, conexão, intimidade. Mas uma coisa é muito importante. Cristo é a pedra angular. E eu e você devemos ser pedra no altar. Nosso desafio desses dias é que nós queremos ser a pedra angular e queremos que Cristo seja a pedra no altar. Nós queremos que Cristo se amolde ao nosso ângulo, à nossa visão, à nossa direção. Nós não queremos um Deus, nós não queremos ser a imagem e semelhança de Deus. Nós queremos que Deus seja a nossa imagem e semelhança. Imagina se fosse assim, como seriam tortas essas paredes. Cristo precisa ser aquele que direciona as nossas vidas. E isso vai acontecer, não com você ficando à distância, não só você vendo aqui para ver o espetáculo acontecer, não você estando a uma distância segura para não ser impactado. Não, mas à medida que você se aproxima dele, e o caráter dele começa a moldar o seu coração, a moldar a sua atitude, a moldar as suas reações, a conduzir as suas emoções, de modo que mesmo quando venha a tempestade, o seu coração não fique turbulento, mas desfrute daquela paz que excede todo o entendimento, porque você confia naquele que está dirigindo a sua vida. Aproxime-se de Cristo, deseje crescer, limpe a casa. E aí, então, nós chegamos novamente no versículo 9, onde Pedro nada mais está trazendo para aquelas pessoas o senso de identidade. É isso que vocês são: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas a minha identidade, ela tem um propósito. A sua identidade tem um propósito. Ser isso em Cristo não tem um fim em si mesmo, como nós já falamos. Você não é do time do eu sou o cara e posso fazer o que quero e Deus tem que pagar minha conta. Você não é do time do estou de boa, não preciso fazer nada. Existe uma finalidade, e é exatamente isso que a sequência do versículo traz, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se existe um propósito pelo qual nós podemos viver, é anunciar ao mundo as virtudes de Deus que um dia nos alcançou. De um Deus que te viu em trevas, de um Deus que, como no Salmo 40, nos viu num poço de perdição, num tremedal de lama, nos tirou dali e nos colocou os pés sobre uma rocha. De um Deus que tirou você da lama dos porcos e te colocou um novo anel, uma nova sandália, uma nova roupa e te conduziu para uma nova vida. Do Deus que te viu em trevas e já te trouxe para a luz e nos fez experimentar as maravilhas das suas virtudes e dos benefícios que Ele tem para mim e para você. Então, nós vamos vivendo o sacerdócio. Nós vamos vivendo esse ambiente onde nós conectamos pessoas com a palavra de Deus, onde nós anunciamos com a nossa vida as virtudes de Deus. E por mais que nós passemos por um momento de desânimo, de cansaço, eu olhando para isso, eu enxergando aquilo que Deus fez na minha vida, eu posso ter certeza de que o propósito de Deus não se encerra, mas ele se cumpre. E por isso eu posso me levantar, como Pedro estava tentando levantar a igreja, e dizer, vou para cima. Mas sabe, você pode olhar para a sua vida e você pode falar assim, não vai dar certo. Você pode olhar para a sua vida e você pode falar assim, não vou conseguir. Você pode olhar para a sua história, para os seus relacionamentos e falar assim, não tem mais jeito. Olha, se você foi regenerado, se você entende que existe uma herança indestrutível que você recebeu, que você tem um pai e você não é órfão,
que te guarda pelo seu poder. Se você consegue assimilar essas verdades da palavra de Deus, você pode assimilar mais uma, porque as pessoas também pensavam isso, e por isso mesmo, Pedro volta ao final desse versículo, no versículo 10, ele conclui: antes, vocês nem eram povo, antes vocês estavam largados por aí, antes vocês não tinham identidade, vocês não tinham pátria, vocês não tinham lugar, vocês não tinham uma casa, vocês não tinham endereço, vocês não tinham uma bandeira, vocês não tinham pelo que lutar, vocês estavam soltos por aí, mas agora em Cristo vocês se tornam povo de Deus. Antes vocês não tinham misericórdia, vocês viviam no jugo do pecado, vocês viviam oprimidos pela condição real de vocês, de pecado, de afastados de Deus, de cheirar a sombra da morte, de cheirar o cheiro da morte, de conviver com a morte personalizado na sua própria vida. Mas agora em Cristo vocês receberam misericórdia, e é exatamente por isso que vocês têm esperança. Irmãos, o cansaço é uma realidade. O desânimo é uma verdade. Mas eles não são maiores do que a realidade da palavra de Deus. Eles não são maiores do que a obra de Cristo na cruz do Calvário. Eles não são maiores do que os milagres que Deus já realizou e continua realizando na sua e na minha vida todos os dias. É por isso que eu e você, mesmo num ambiente tão caótico como o que nós estamos vivendo, de tantas incertezas econômicas, sanitárias e até mesmo geopolíticas, tanta confusão ideológica que tem por aí, nós podemos nos apegar àquela verdade que nunca muda, porque nele não há sombra de dúvida ou variação. Ele é rocha, Ele é firme, Ele não muda, e Ele me chama e Ele te chama para sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é nessa realidade que eu e você podemos nos apegar para proclamarmos sim as suas virtudes, proclamarmos sim o seu caráter, proclamarmos sim os seus benefícios, e assim levar as pessoas que vivem angustiadas a compreenderem que existe uma esperança, existe salvação, existe uma saída, e essa saída é a pessoa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Num alto preço que foi oferecido, não de qualquer jeito, mas com seu próprio sangue. Mas a vitória sobre a morte veio, e junto com ela, o acesso livre à presença do Pai. Por isso, por mais que eu e você possamos passar por momentos de desânimo, por momentos de dúvida, por momentos de angústia, ainda assim, eu e você podemos apegar aquilo que a palavra de Deus diz, e dizer: eu vou vencer. Não porque eu sou capaz, mas porque Ele venceu, e nele eu sou mais do que vencedor. Ah, queridos, a palavra de Deus é maravilhosa. Enche o meu coração poder compartilhar sobre essas coisas e perceber o quanto isso precisa ser realidade na minha vida, na minha história, e pode ser também na sua história. E saindo daqui dizemos: vamos para cima, porque nós temos uma vocação a cumprir. Até que Ele venha, como discípulos de Cristo, vamos cumprir o nosso propósito, porque fomos regenerados, nós somos filhos. Vamos limpar a casa, vamos crescer, vamos nos aproximar de Cristo, vamos ser pedra no altar. Por meio de nossas vidas, a adoração vai chegar ao trono de graça, e vamos espalhar as virtudes de Deus pela face da terra, porque o caráter de Deus será aquilo que marca a nossa vida, a nossa história, os nossos sentimentos, as nossas reações, a nossa maturidade. Eu quero te convidar para fechar os olhos e pensar um pouco nisso que nós conversamos. Talvez essa seja a realidade na qual você tenha entrado aqui. Estar a ponto de desistir.
Talvez você tenha chegado aqui muito cansado. Isso não está errado. Muito abatido. Isso acontece. Emocionalmente afetado. Somos seres humanos e faz parte da nossa humanidade. Mas existe um elemento que faz toda a diferença. A confiança naquele que venceu a morte. Por mim e por você. E que nos chama para sermos geração eleita. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E sermos renovados na nossa força. Para anunciarmos as suas virtudes. Então eu quero orar com você. Especificamente, você que tem estado cansado e abatido. E eu quero, se você tiver liberdade para isso. Todos ainda de olhos fechados. Concentre-se no Senhor e na sua história. Se você desejar se manifestar levantando uma de suas mãos, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos orar com você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. O Senhor está enxergando. O Senhor conhece o seu cansaço. O Senhor vê o seu desânimo. O Senhor conhece a sua história. Você não está sozinho. Você tem um Pai que te ama e que não te deixou só. Você é guardado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Creia nisso. Porque essas verdades não mudam, por mais que o mundo seja caótico, essas verdades elas continuam sendo eternas, porque são verdades da palavra de Deus. Senhor, aqui estão homens e mulheres, adultos, jovens, idosos, pessoas que te amam, Senhor, mas que têm sido abatidas pelas circunstâncias da vida, Senhor. Discípulos teus, Senhor, pessoas que anseiam o seu retorno, e eu clamo a Ti, Senhor, que manifeste sobre eles a Tua graça, trazendo o renovo ao que está cansado, trazendo refrigério àquele que está abatido, trazendo abrigo àquele que está aflito, trazendo o deleite de uma criança que está no colo da própria mãe, desfrutando do vínculo, do afeto, do amor, da confiança e da certeza de que tudo vai acabar bem, porque o Senhor é quem está nos abraçando, nos acolhendo, Senhor. Traz renovo sobre essas pessoas, de modo, Senhor, que a gente possa viver para a sua glória, cumprindo o Teu propósito, Senhor. Pai, que cada irmão e irmã aqui tenham essa convicção do chamado do Senhor, para que por meio do discipulado em Cristo, Senhor, sejamos aqueles que anunciam as virtudes, os benefícios, o caráter do Senhor, e assim possamos viver para conectar pessoas com o Evangelho, e com a Tua obra e com a Tua salvação. Bendito é o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos fez povo, e o Senhor derramou sobre nós misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos para cima. Vamos para cima? Vamos para cima? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.